Olá, sejam bem-vindos ao nosso QF Connect 5.0. Eu sou a Priscila Queiroz, consultora de RH. Bem-vindos, meu nome é Rogério, sou advogado especialista em direito tributário, em planejamento estrutural e empresarial. E hoje nós vamos falar de um tema fundamental para todo e qualquer negócio, que é formação e gestão de equipes. Mas antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, nós gostaríamos de convidar vocês para seguir o nosso canal, ativando aqui embaixo o sininho para você receber as notificações, sempre que tiver um vídeo novo. Já dá o seu like aí para ajudar o nosso canal também a crescer. E se você puder também compartilhar com outras pessoas para ajudar as pessoas que também têm seus negócios a crescerem. Também deixe aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, e nós vamos entrando em contato, respondendo, e até mesmo deixe as suas sugestões para temas a qual vocês gostariam que nós abordássemos. Perfeito. E para a gente poder começar a falar do nosso tema de hoje, que é muito importante e a gente não tem como fugir disso, que é a área de gestão de pessoas, nós vamos falar hoje sobre como a gente forma uma equipe, como você pode gerenciar e como você pode reter os talentos no seu negócio. E muitas das vezes nós queremos fugir disso, porque ter colaboradores, empregados, requer do empreendedor responsabilidades, cuidados, atender nas necessidades que a legislação prevê, mas muito mais do que isso, também atender a necessidade que temos de crescimento, porque nenhum de nós cresce sozinho, nós contamos com colaboradores, com a colaboração de pessoas, com trocas de informações, ideias, e essa pessoa que muitas das vezes chega atendendo a nossa necessidade, merece um cuidado especial, principalmente para você que tem o seu negócio, que vai ter que saber exatamente como colocar isso dentro da tua empresa, dentro da tua atividade, que lhe dê o retorno a qual você almeja. Já entendendo e entrando no assunto especificamente, como isso pode deixar de ser um problema para ser construída uma solução que vai permitir o seu crescimento. Então, através do colaborador, de como colocar, de como fazer a gestão de equipe, nós vamos crescendo em nosso negócio. E a gente sabe que hoje em dia uma das principais dificuldades que os pequenos e médios empresários enfrentam para contratar pessoas já começa pela questão do custo. Como que eu vou contratar se eu não tenho um recurso necessário, o recurso suficiente? Eu não sei por onde começar a contratar pessoas, eu não sei qual é o melhor perfil para o meu negócio. Então são coisas que nós vamos tratar hoje aqui no nosso tema e inclusive, como a gente falou no início do vídeo, se você quiser também colocar a sua experiência, é super válido também para a gente poder discutir sobre isso em outros momentos e também para ajudar outras pessoas que também querem ampliar o seu conhecimento. Acho que nós podemos colocar aqui, Priscila, que um dos fatores é o medo daquele que está empreendendo, criando o seu negócio, desenvolvendo o seu negócio, de ir em busca de um profissional que possa atender, porque são às vezes dois pensamentos. Como eu vou colocar uma pessoa para fazer aquilo que eu sei fazer? Ou como esse vai representar dentro da minha empresa um mecanismo de crescimento e não de maior responsabilidade, problemas de gestão e outras coisas. E ao mesmo tempo eu preciso de um colaborador que me atenda, que me alivie, para que eu possa ir para outras áreas dentro do empreendimento que requer cuidados, no aspecto comercial, no aspecto administrativo, no aspecto de desenvolvimento de novos negócios, aberturas de mercado e outras questões que são importantes para aquele que tem o seu negócio. E aí, quando nós enfrentamos uma situação de crescimento dentro da empresa, vem a necessidade de começar a atender com novos mercados, pedidos e outras condições, e eu preciso colocar um funcionário. E eu preciso selecionar
E muitas das vezes o profissional, o empreendedor, ele vai buscar o profissional apenas para atender a sua necessidade. Eu preciso de uma pessoa para produzir, para atender um serviço, para vender um produto, para realizar um projeto, e eu quero só essa pessoa. Mas esquece que não é só isso. Não é só buscar um profissional, é que tipo de profissional eu estou buscando. E aí vem uma dor muito corriqueira. É o tempo que você perde no acerto e no erro em busca de um profissional que às vezes quando você encontra não permanece, se permanece fica insatisfeito. E como reter esse funcionário? Uma vez que ele desenvolve um certo conhecimento já, ele tem uma capacidade muito boa, mas eu também preciso incentivá-lo a permanecer no meu negócio, porque dentro do mundo corporativo, a busca por um bom profissional, ele é garimpado por muita gente, não é só você. Todo mundo procura um bom profissional que me atenda. Então eu preciso entender como eu faço para selecionar, para identificar as minhas necessidades e como eu faço para manter esse funcionário. Como eu faço? Bem, para a gente começar a falar sobre isso, eu vou talvez até um pouquinho mais atrás, porque como a gente estava falando no início, uma das grandes falas que eu ouço direto é: não tenho dinheiro para contratar. Para a gente começar a falar de formação e gestão de equipes, você precisa prever no seu orçamento a contratação do funcionário XYZ. Porque em algum momento o seu negócio vai expandir, vai crescer e você precisa ter estrutura, inclusive financeira e de pessoal, para você conseguir essa expansão. Então esse é o primeiro ponto que você aí do outro lado precisa observar. Porque senão você vai ficar travado na questão inicial, no passo inicial, que é o quanto eu preciso para contratar. O segundo passo é, a partir do momento que você identificou a necessidade do seu negócio, aí sim a gente vai começar a pensar no perfil adequado do colaborador para você poder trazer para a sua empresa. Então você identificou que a sua necessidade hoje, por exemplo, é você oferecer um produto com mais agilidade, você até entrega um produto com qualidade, um produto ou serviço, mas você precisa de mais agilidade, então você precisa de uma pessoa que tenha esse perfil mais ágil, por exemplo, que seja uma pessoa mais dinâmica, que seja uma pessoa mais proativa, e aí você vai conseguir identificar qual é o perfil de colaborador que você precisa. E quando eu falo perfil, eu estou falando, claro, de competências comportamentais, como eu acabei de dar o exemplo, mas também de competências técnicas. Que tipo de atividades ele vai executar dentro do que você precisa para ele fazer a entrega que você quer? Que tipo de conhecimentos necessários ele tem, específicos, você precisa para poder contratar? Então, tudo isso precisa ser analisado. Aí, esse é um outro problema. Por quê? Porque nem sempre o pequeno ou o microempresário, talvez nem tanto do médio empresário, ele não vai ter um repertório vasto para conseguir identificar e transmitir isso para quem vai ser responsável pela contratação. Então, é claro que você não precisa ser especialista, porque não tem condição de você ser especialista em tudo, mas você precisa ter um repertório mínimo para você conseguir saber o que você precisa transmitir para esse profissional. Aí a gente tem aqui duas realidades. As empresas que já têm um RH estruturado, mesmo que mínimo, e as empresas que não têm nada de RH, elas terceirizam o serviço, ou algumas consultorias fazem os trabalhos para eles, que é muito a realidade do pequeno e médio empresário. Para você poder contratar uma consultoria externa, ou para você poder passar essa demanda para o seu RH interno, você precisa primeiro saber aonde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, é a velha história, qualquer caminho serve. Sim. E aí você vai transmitir isso para quem vai ser responsável, para que essa pessoa consiga desenhar um perfil mínimo ali de competências para poder fazer essa contratação. Ultrapassada essa parte do desenho desse perfil,
Aí tem algumas questões que vai entrar um pouco na sua área, que são questões legais, de como que você vai contratar, quais os procedimentos, qual a tramitação, que tipo de leis você precisa atender, que eu acho que você pode falar com mais propriedade do que eu. Sim, todo profissional ele tem que se enquadrar dentro das regras existentes legais do sindicato, atividade e outras condições de segurança, atividades dentro da empresa, que são importantes o empreendedor conhecer também, uma vez que muitos desconhecem completamente, abrem o seu negócio sem se preocupar com essa questão e ela se transforma num grande problema lá na frente. Porque o custo para regularização e adequação, ele impacta maior do que na condição de abertura da sua empresa. Então você precisa primeiro saber da sua atividade, o seu local, o que você vai fazer. Quando você tem isso definido, este profissional que vai ser contratado, ele também tem que ser qualificado para aquele aspecto, para aquela condição. Então você precisa saber exatamente qual é o tipo de funcionário que você precisa ter para atender a necessidade produtiva dentro da sua atividade econômica. E ter isso delimitado, bem determinado, que vai permitir um critério de seleção melhor para que esse profissional venha a atender a sua necessidade. E quando você tem isso muito mais claro, mais facilmente você abre a possibilidade de uma contratação mais assertiva, tá? Mais palpável na condição de você encontrar aquele profissional. Então são fatores que têm que ser determinados pelo empregador, pelo empresário, qual é o tipo de profissional que eu preciso para aquela vaga para atender a minha necessidade, aquilo que eu estou buscando. E muitas das vezes as pessoas não têm este conhecimento. Elas não sabem exatamente o que estão buscando, né? E precisam socorrer de pessoas, de profissionais que têm a melhor facilidade para isso. Por isso a necessidade de buscar empresas que façam esse trabalho, que identifiquem a sua necessidade para atender dentro da tua cadeia produtiva. E isso vai refletir numa economia maior no futuro, que pode parecer no primeiro momento que é um custo, como você colocou, tá? Mas se a pessoa começar a colocar isso na ponta do lápis, ao final de um processo, isso vai reverter em maior rentabilidade e maior produtividade e melhor qualidade. Então, o empreendedor ele precisa ter essa visão também. E você falou uma coisa importante, a gente começa enxergando como custo, mas na realidade, ao final do processo, a gente vê como investimento. Porque você falando aí, eu estava me lembrando aqui de algumas situações que eu vivi com um cliente que nós tivemos na empresa. Não existia, por exemplo, um conhecimento de legislação trabalhista e o nosso cliente ele queria fazer uma contratação que, na verdade, ela não estava compatível com a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e queria fazer mais ou menos que um mix de funções. Isso, se for analisado sob a visão da lei, isso pode dar um problema sério para o empregador, né? Porque você está dando, muitas vezes, como desvio de função ou algo semelhante. Sim, é uma condição que até nós estávamos conversando, do exemplo de um cliente, que eu trabalho com ele há 16 anos, 17 anos, por aí. E quando nós começamos a fazer um trabalho com ele, o critério de seleção dos seus funcionários, ele era muito precário. E o desconhecimento da lei também trazia para ele muitos aborrecimentos, ao ponto de ele ter um grande número de reclamações trabalhistas mensais, que impactava num custo muito grande. E nós começamos a fazer um trabalho com ele de justamente adequação, tanto de classificação, de qualidade de funcionário, do que ele necessitava, também de estruturação das condições que ele oferecia para o empregado. Porque não é só uma mão de ida,
Não é só você exigir que o outro faça, você precisa ter a sua obrigação também ali bem clara. Você precisa cumprir normas, regulamentos, tudo que está ali para você não ter um problema. Por isso que quando a gente fala de funcionário, contratar funcionário, a gente fica, oh meu Deus, né? Por dar aquele receio pelo número de exigências que se tem. E essa empresa, ela foi fazendo ao longo desses anos todos, cliente minha até hoje, um grande trabalho de reestruturação. E isso gerou para ela uma economia muito grande. O que era antes 4, 5 reclamações trabalhistas, uma a cada um ano e pouquinho. Então, é um crescimento muito grande de satisfação de uma empresa que tinha, na época, uma quantidade de 20 funcionários e hoje ela já está beirando 75, 80 funcionários. Então, isso é uma projeção que se tem de uma realização de um trabalho a longo prazo, de busca de satisfação do empreendedor, do dono do seu negócio, e também da satisfação junto ao seu colaborador, porque dá maior satisfação de trabalho e ele também compreende a necessidade de atender requisitos que são básicos. Isso liberou ele para que pudesse realizar outras atividades que permitissem que a sua empresa hoje se torne uma das grandes referências em matéria de marcenaria de madeira. Tá? Então, são fatores que devem ser levados em consideração, não apenas esperar uma condição do empregado sem fazer a sua parte. Você também precisa fazer a sua parte. Procurar um profissional requer também conhecimento, que às vezes falta para nós. Então, buscar alguém que possa lhe auxiliar vai representar para você uma economia. Tá? Não é um custo, é um investimento. Um investimento que você vai recuperar em X prazo, ok, mas ele vai te dar uma segurança, uma condição melhor, de melhor acerto do que você sair simplesmente contratando, demitindo, pagando, rescindindo, pagando multa, pagando um monte de coisa. Então, as pessoas precisam ter esse olhar, um olhar de desenvolvimento empresarial, mas também profissional com os seus colaboradores. E geralmente, quando a pequena empresa começa a fazer ali as suas primeiras contratações, é muito comum a gente ver aquele cenário de indicações. Eu soube que alguém está precisando de emprego, então pode trazer para cá que eu vou fazer uma entrevista. E aí fica aquela coisa que às vezes é o parente, é o amigo, não se tem um critério estabelecido para contratar. E isso pode ser ali vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles da empresa, porque nunca contrate aquele que você não pode demitir, né? A velha máxima. Então a gente tem que ter alguns critérios muito claros, muito objetivos de contratação, para que você consiga ter tranquilidade, segurança no que você está fazendo. E assim, se você não tem conhecimento na legislação, como o Rogério comentou, se você é uma pessoa que tem pouco ou nenhum conhecimento na área de gestão de pessoas, é muito perigoso você fazer uma contratação por si mesmo, sem você buscar esse conhecimento técnico, sem você ter esses critérios que a gente está falando. Porque isso pode impactar, e pode não só, pode como vai impactar o seu negócio num curto ou médio prazo. Então, é importante, sim, você ter critérios estabelecidos, você ter uma visão de quem entende, de quem é especialista, se você não consegue fazer sozinho. Porque o que num primeiro momento parece que é uma despesa para o seu negócio, é dinheiro fora do bolso, você vai perceber que fica muito mais caro se você não tiver esses critérios na contratação. Fato. Isso é um fato. Isso não chega a ser nenhuma previsão, uma estimativa, é algo concreto, que a pessoa ela tem que ter esse caminho a percorrer. Mas quais são os passos que a gente deve tomar aí, Pri? Bem, primeiro, eu já meio que falei para vocês, que é a questão de você planejar isso no seu financeiro. Segundo, pensar realmente no perfil de funcionários, né, que você precisa. E aí, o terceiro passo, aí de fato a gente vai para a contratação, uma vez que você já criou toda aquela estrutura dentro do seu negócio.
Então é você pensar se você vai fazer um recrutamento interno, buscando pessoas dentro da sua própria equipe, ou se você vai buscar externamente. Se você vai fazer a seleção com a estrutura de RH que você tem, ou se você vai contratar uma consultoria externa. Então são alguns caminhos aí que cada empresa tem a sua realidade, ela vai trilhar esse caminho. E aí o que é muito importante? É você ter a clareza da cultura do seu negócio, porque independente de você estar fazendo essa contratação internamente ou externamente, mas você precisa deixar claro para a pessoa que está entrando o que se espera dela naquele ambiente e naquele papel que ela vai executar. E a cultura é exatamente esse norteador, porque é muito comum as pessoas não darem atenção a isso, acham que isso é uma bobagem, que isso é perda de tempo, só que não é. O RH estratégico, ele vai trabalhar em cima da cultura do seu negócio. É a famosa missão, visão e valores. Você precisa saber o porquê você está ali, por que você está fazendo o que você está fazendo e como você quer que as coisas sejam feitas. Se você não é o gestor, se você não é o líder, alguém vai assumir o papel por você. Então, é importante sim, você como dono do seu negócio, você colocar o que se espera ali. E aí, os outros líderes que vêm na sequência vão seguindo aquela diretriz que você estabeleceu para que as coisas não saiam dos trilhos. Então, daí a importância da gente pensar na cultura. E aí a gente, na hora de fazer a contratação, a gente vai fazer o que a gente chama de fit cultural. A gente vai alinhar as expectativas e a cultura daquele colaborador que a gente está mapeando ali para mandar para a sua empresa, para ver se isso está compatível com a sua cultura, com o seu negócio. Porque senão você vai contratar uma pessoa que não está alinhada. É a mesma coisa que você, eu costumo brincar, né? É a mesma coisa que você casar com uma pessoa que não compartilha dos mesmos valores. Não deixa de ser uma espécie de um casamento. Essa pessoa vai estar ali, mas ela está compatível com o que você espera? Isso é importante a gente analisar. E aí, a partir do momento que a gente fez esse fit cultural, aí sim, você vai analisar se aquela pessoa é compatível ou não, porque o RH faz uma seleção, mas quem bate o martelo é você, dono do negócio, empresário. Então, você vai bater o martelo e vai fazer todo o processo de contratação, que aí entra a parte mais burocrática da coisa. Então, de uma forma mais resumida, esse é o caminho. Tá, eu entendi perfeitamente, achei o profissional excelente, um profissional que atende minhas expectativas, é um profissional competente, que me dá produtividade, mas aí entra uma situação que é uma grande preocupação também, que é a manutenção desse profissional dentro do meu negócio. Porque eu tive um investimento para procurar, selecionar, encontrei ele, treinei, ele começou a dar um resultado, mas o bom profissional também, todo mundo quer. E é comum que ele receba outras propostas e acabe deixando. Então a minha preocupação é como eu faço para reter um bom profissional. Porque muitas das vezes as pessoas colocam que a retenção é só eu pagar um bom salário para ele e que ele vai ficar satisfeito com a sua remuneração, que está no padrão acima do mercado, e ele não vai achar e vai manter aqui comigo. Mas, na verdade, isso não é suficiente. A realidade, ela é outra, porque nem sempre as pessoas estão preocupadas apenas com o aspecto de remuneração. É fator importante? Sim, é. Mas outros critérios são levados em consideração por aquele colaborador para a sua permanência dentro da empresa e para que possa continuar desenvolvendo. Isso é uma questão que também precisa ser debatida. Sim, perfeita a sua colocação, porque a gente precisa pensar na retenção, mas vamos pensar aqui também na questão de como que você gerencia essa pessoa que você contratou. Você precisa ter ali alguém que faça o papel de líder, de mentor também, porque não é só aquela pessoa que vai delegar e falar, faça. Tem que ter alguém para acompanhar, para dar feedback, para falar se a pessoa está indo bem ou não. A gente chama de feedbacks corretivos e feedbacks preventivos, né? Se a pessoa tá fazendo alguma coisa que ela não pode fazer, ela precisa ter uma correção rápida, porque se não for, isso impacta na entrega para o cliente. Então, é importante ter uma liderança presente, uma liderança bem preparada,
uma liderança inspiradora, uma liderança que hoje a gente fala muito no mercado e eu sei que algumas pessoas talvez nem gostem tanto do termo, mas é importante a gente analisar isso, que é uma liderança mais empática. Quando a gente fala de liderança inspiradora e empática, a gente vai falar uma palavrinha hoje que é muito comum no mundo corporativo, especialmente na parte de gestão de pessoas, que é propósito. Então, quando você tem uma liderança, e às vezes você é essa liderança, é importante que você estabeleça o propósito junto com a sua equipe. Você traga essa equipe para fazer parte das suas decisões, estabelecendo metas claras, dando direcionamento, porque assim, a gente acha que é só contratar, treinar e executar. Não, tem todo um processo aí, uma cadeia de ações que vão fazer com que esse colaborador permaneça. É um engajamento, né? É o engajamento. Ele vai se interessando também e vai participando de uma forma mais efetiva, porque ele encontra ali uma valorização da sua atividade também, né? Sim, uma das coisas que a gente percebe que é muito importante hoje em dia, talvez como tendência, para não dizer uma realidade já, é a questão da política de valorização e reconhecimento dentro da empresa. Aí é lógico, a gente vai entrar em aspectos, como o Rogério comentou, de financeiro? Sim, mas não é só isso. É lógico que uma remuneração compatível com o mercado, benefícios diferenciados, isso tudo ajuda na retenção, mas não é o único e principal fator. Hoje, o que a gente fala muito como política de retenção? É você ter um ambiente psicologicamente seguro. O que significa isso na prática? É você ter um espaço para que o seu colaborador ele dê ideias, ele contribua com o seu negócio, ele traga as dificuldades dele, ele possa ser ouvido, acolhido. Tá, Priscila, isso significa que eu vou fazer tudo o que ele fala? Não, mas você vai poder ouvir, vai dar um espaço de escuta. E não só isso, acontece uma situação onde houve um erro numa entrega de um serviço, houve um atraso, alguma coisa nesse sentido. Ele vai poder assumir o erro que ele cometeu sem medo de ser julgado e condenado. Porque isso, a gente está falando no final das contas de um ambiente não só psicologicamente seguro, mas também saudável, um clima organizacional equilibrado, onde a pessoa ela possa se relacionar, ela possa se colocar, se posicionar e ela não ser retalhada por qualquer posicionamento que ela assuma. Então não é só a questão financeira, mas também entra essa questão psicológica, comportamental. Então hoje a gente precisa aliar as duas coisas para a gente conseguir reter mais as pessoas dentro do seu negócio. E trazer dentro do ambiente empresarial esse comprometimento também da parte daquele que é o dono do negócio, de participar mais efetivamente da relação que se cria, do ambiente que se cria dentro da empresa, porque o aspecto da segurança psicológica, psíquica, moral, é algo que também deve ser muito bem cuidado dentro da empresa, para que evite situações e também ações. Então, eu tenho uma boa remuneração, mas eu não tenho um bom ambiente, isso me reflete um desestímulo, em doenças, em afastamentos, em questionamentos. Então, o que você coloca é um agregar de cultura que se faz ali e transforma esse ambiente, né? E isso vai relacionando numa melhor produtividade, liberando esse empresário, esse empreendedor, para que ele possa continuar dentro da sua atividade, que é de negócios, que é de visão, é de mercado, é de buscar novos mercados, e não mais simplesmente ficar ali com esse receio, esse medo de algo que é necessário para dentro da empresa. Então, essa cultura de saber que esse funcionário ele não é propriedade nossa. Ele tem que ter uma felicidade, um prazer de trabalhar num ambiente onde ele tenha tudo aquilo que ele possa desenvolver, e esse engajamento entre o gestor
que saiba cobrar, que saiba exigir, que treine, que atenda a necessidade. E aí você acaba trabalhando de uma forma de harmonia, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei anteriormente de um cliente, isso foi muito claro. Ele acabou atingindo uma harmonia no ambiente de trabalho, né? E é num setor muito difícil, tá? Que é um setor de fábrica, um setor de produção, de indústria. É uma questão que é sempre mais delicada pelo número de giro. Mas não é possível também. Tá? É possível, dentro do seu ramo, da sua atividade, você alcançar isso que te traga essa tranquilidade. E tem assim, falando de uma forma mais prática dessa questão, né? Tanto é importante isso que a gente está falando aqui, que acho que até o Rogério pode falar melhor também, que é a questão trabalhista. Se você tem um ambiente dentro da sua empresa que é realmente muito nocivo, muito prejudicial, às vezes com supervisores, coordenadores que praticam assédio moral, por exemplo, isso gera processos, e processos, portanto, é custo para a sua empresa, isso gera uma imagem negativa do seu negócio no mercado. Então, por isso é importante também você olhar para essa parte. Infelizmente, ainda não é a cultura que muitos praticam, que muitos pregam, mas a gente precisa começar a mudar o nosso olhar para isso e olhar também para a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, porque isso também vai gerar, isso sim gera despesas para o empresário, porque você tem afastamento, como o Rogério falou, entre outros problemas. Então, isso envolve o aspecto de saúde ocupacional também, que aí entra também outros processos também que acabam gerando. Olha né? que interessante, em outro caso, eu tive uma questão de uma empresa que era uma empresa multinacional, que era um cargo que estava sendo ocupado por uma pessoa muito bem remunerada pela atividade, atendia o CEO da empresa, né? E a condição dela, mesmo tendo um bom salário, uma boa base, uma boa assistência da empresa, que eu falo em matéria de benefícios, tá? Ela sofria muito com questões de assédio e aspectos pesados que complicaram demais. E isso virou uma ação, né? Então, isso foi um custo muito grande para a empresa, por uma questão que não era de uma pequena empresa, era de uma grande empresa. Tá? E veja que isso está presente ainda de uma forma equivocada em qualquer setor que corre esse risco. Então precisa ter um cuidado. E aí o compliance dessa empresa, ela foi acionada porque aquilo que estava acontecendo dentro da empresa refletia negativamente perante a outras colaboradoras, né? Que foi, no caso, uma mulher, uma colaboradora, né? Que sofreu essa questão de assédio, e isso refletiu num desgaste muito grande, até mesmo da imagem da empresa. Então, veja, isso também reflete dentro do seu mercado, porque acaba sendo conhecido muitas vezes uma empresa que acaba desrespeitando normas. Então, quando você busca um profissional, independente de que você seja um microempresário ou um grande empresário, um CEO de uma empresa, a responsabilidade, a lei fixa ali de uma forma para todos respeitarem. Então, quando você dá um bom salário, dá uma boa condição, precisa criar um ambiente também salutar para que a tua empresa não acabe respondendo por isso. Então, essas questões, todas elas devem ser levadas em conta, devem ser analisadas. Um bom profissional começa com um ótimo gestor. Perfeito, é isso mesmo. Então, se o sucesso da tua empresa depende de você, que ali está colocando o seu trabalho, investindo o seu tempo, o seu recurso, a sua força, muitas vezes o sacrifício de uma vida inteira no seu trabalho, mas ele está ali porque o seu negócio
vai depender de um colaborador que merece o respeito, assim como você também merece. Então, se você alcançou a posição que ocupa ou que deseja ocupar, saiba que esse colaborador que está com você merece atenção e respeito também. Não estamos falando aqui de simplesmente passar a mão e aceitar qualquer coisa, ou ser ali uma condição que permita-se tudo para manter o funcionário. Não, não é isso que a gente está falando. Ele ter a consciência do papel do que é a sua empresa. A Priscila falou em missão, em comprometimento, né? Missão, valor. Esses critérios são a base do teu negócio, porque é o teu reflexo de empresa. É aquilo que você está colocando dentro daquilo que você está criando. Então, quando você coloca aquilo para fora, qualquer outro que chegue ali, essa imagem, esse valor que você criou, vai depender daquele que está ali. Então, esse colaborador merece respeito e também merece ser ali uma grande empresa que está colocando ele para trabalhar, colocando as condições de uma boa seleção, de um bom critério de avaliação, de uma boa gestão, de comprometimento do líder, do chefe, do CEO, do proprietário, enfim, quem seja, que olhe ali, sabendo que ali tem uma pessoa que vai depender de você, que depende do seu negócio, porque você, sócio, dono de empresa, qualquer um, trabalha com uma rede de pessoas, de cadeias de pessoas familiares que dependem da sua atividade. Então, quando você está ali voltado para o seu negócio, exija, mas saiba exigir. Cobre, mas saiba aquilo que você está cobrando. Você tem todo o direito, mas conheça os seus direitos e o direito do outro. Os deveres, para que você saiba também cumpri-los. E quando você trabalha de uma forma cristalina, de uma forma certeira, de uma forma que traga essa condição, você traz um bom colaborador. E a felicidade dessa pessoa de estar ali vai fazer você crescer. Esse é o seu objetivo. Esse é o objetivo daquele que contrata e daquele que espera de um funcionário. Não é possível garantir hoje, porque a mentalidade das pessoas ela é de um giro muito rápido, principalmente das gerações mais novas. Né? Mas essa geração mais nova, que às vezes nós reclamamos que não tem engajamento, não tem comprometimento com a atividade, ela traz algo muito interessante, que é um sinal claro. Todos eles, quando você entrevista, estão buscando um bem-estar, qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Tá? Não é só o aspecto financeiro. Eles estão procurando algo que permita eles também desenvolver com qualidade. Talvez não sejam o seu perfil de profissional, esses mais jovens, mas aquele que já está engajado dentro da tua empresa, ele também está buscando a felicidade, ele está buscando a qualidade de vida, assim como você que está escutando isso, também está buscando. Todos nós estamos buscando uma qualidade melhor de vida, do momento melhor com a família, do momento melhor de prazer, de convívio, todos nós buscamos isso. E aquele que está conosco não é diferente. Então a gente tem que olhar isso também. Tá? A nossa responsabilidade de um aspecto humanitário, social, equilibrado. Tá? Eu não estou falando aqui de questões sindicais, políticas, nada disso. Eu estou falando que todo colaborador, ele espera algo em troca, não apenas o salário. E todo empresário, ele também espera muito mais do seu colaborador, não só o aspecto dele bater o seu ponto e cumprir sua jornada. Ele quer comprometimento, ele quer responsabilidade, ele quer engajamento. Mas isso é uma mão dupla, não é uma mão simples. E você está falando uma coisa que realmente assim, é para a gente pensar, mas agora olhando por um outro prisma, porque você falou assim, o que eu faço para reter os meus colaboradores?
ok, o passo a passo do tradicional do RH eu acabei de falar aqui para vocês. Mas agora, falando realmente da minha experiência e da prática, não é só a questão da política de benefícios, de remuneração e etc. É você conseguir estabelecer uma relação de confiança com o seu colaborador, com a sua equipe. Quando você tem essa proximidade, quando você consegue trazer a sua equipe para você, às vezes as suas condições são as mais adversas possíveis, mas aquele colaborador está com você, porque ele acredita no negócio, ele vê a sua transparência, o seu empenho, e ele vai estar junto com você. E isso, para falar a verdade, é para poucos. Ele espera, lógico, é uma relação de confiança, é uma via de mão dupla, claro. E ele espera de você reconhecimento, ele espera de você valorização e boas condições de trabalho para ele também poder ter qualidade de vida, ok. Mas você também espera dele algo mais do que um cifrão, porque você também espera dele parceria. Você também espera do seu colaborador uma conduta ética, uma conduta honesta e de muito empenho com o seu negócio. E quando a gente começa a olhar para esse lado um pouco mais humano, a gente consegue se conectar melhor e aí todo mundo no final das contas ganha. Não é só você, não é só o seu colaborador, todos ganham juntos. Então acho que a gente precisa sair um pouquinho também da nossa caixinha e começar a olhar para esse outro lado, para o aspecto mais humano, porque quando a gente vai para o mundo dos negócios, a gente só fala resultado, 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 dinheiro, faturamento, conta, investimento, juros, a gente vai sempre por esse aspecto. E é óbvio que a gente precisa disso, ninguém abre uma empresa para brincar, todo mundo está ali falando sério, mas a gente precisa trazer junto esse outro olhar. A convivência fica melhor, a relação de parceria se estabelece e todo mundo ganha, o seu negócio cresce também. Parece incrível, eu estou aqui escutando, às vezes eu lembro algumas situações de empresas e as empresas falam assim, mas você não sabe o que é um negócio, não é assim, né? Não é um mundo colorido. Um mundo colorido. Não é esse o aspecto. Faça o seguinte, muda o comportamento que você tem, saiba selecionar melhor, identificar melhor e traga profissionais mais qualificados. Eu tenho certeza que você vai encontrar profissionais qualificados. Por poucos que sejam, eles estão aí. Esperam justamente uma oportunidade de alguém que lhe acolha. A empresa que lhe acolha. Então, se nós começarmos a levantar a cabeça e olhar um pouquinho para frente em vez dos pés, nós vamos começar a trilhar um caminho um pouquinho melhor, evitando de cair nos buracos. Sim. Tá? Então, saiba contratar, saiba selecionar, transfira aquilo que nós não conhecemos, não dominamos, não tenha medo com relação a isso, para pessoas especialistas que vão te auxiliar. Ninguém quer que você tenha um prejuízo. Ao contrário, a gente torce sempre para que cresça e desenvolva, porque o mercado agradece e aquele que presta o serviço também agradece, porque ele depende de você também. Então selecione melhor, tenha mais tranquilidade na contratação, faça com mais calma, com mais responsabilidade e com melhor estrutura do conhecimento sobre o seu negócio. E a gente volta sempre a falar nisso, eu sempre vou bater nessa tecla. Nós, muitas das vezes, não conhecemos o nosso próprio negócio. E às vezes a gente nem se conhece, quanto mais ao nosso próprio negócio. Exatamente. Mas eu acho que, assim, para a gente poder caminhar um pouquinho para o fechamento do nosso tema de hoje, eu realmente vou bater nessa tecla, porque é uma das propostas do nosso canal quando a gente começou a fazer o nosso planejamento e começamos a colocar em prática, que é trazer uma visão diferente para você que está aí do outro lado,
não mais do mesmo. E o que é o mais do mesmo? É quando você só olha para dinheiro e você esquece de outras coisas, como por exemplo o seu desenvolvimento pessoal e profissional, quando você esquece de que você lida com pessoas e que você é uma delas. Então a gente está falando aqui realmente como dois seres humanos, não apenas como dois empresários. A gente precisa resgatar esse outro lado, porque a gente está tanto no piloto automático, a gente está ali literalmente condicionado, né? Parece aquela... eu estou tentando me lembrar agora aquela metáfora acho que é da roda dos ratos, se eu não me engano. Você trabalha para ganhar dinheiro, você gasta, depois você trabalha para ganhar dinheiro de novo, para você gastar de novo, e assim você vai indo. E aí você esquece que tem outras coisas que são tão importantes também, que para você, inclusive, conseguir o seu dinheiro, você precisa observar. Uma delas é essa proximidade, as relações humanas. Dentro do seu negócio, com as suas equipes, com seus pares, com outras empresas, com seus fornecedores, com seus clientes. Basicamente, a gente está falando da mesma coisa, relacionamento. Se você não souber se relacionar, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Ainda assim, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. É isso. Nós queremos agradecer a presença, a companhia de todos aqui, sempre renovando o nosso convite para o próximo encontro e por isso já deixando o lembretinho aí, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo também e dando o seu like mais uma vez. Nós agradecemos profundamente, eu agradeço imensamente a você, Priscila, a você que nos assiste, por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.